Agora vamos falar de tarifaço, porque os empresários brasileiros ampliam a busca por novos mercados e estão de olho na África, numa oportunidade estratégica. Em Angola, a aposta vai além de exportação. Envolve investimentos, produção local e transferência de tecnologia. O país importa cerca de 3 bilhões de dólares em alimentos por ano, enquanto a produção doméstica atende apenas 37% da demanda angolana. A parceria Brasil-Angola deve avançar também no agronegócio, com uma proposta de 120 milhões de reais em investimentos agrícolas no país, na Angola. Sobre esse tema, a gente tem uma reportagem especial da nossa editora Fernanda Precinotti, que está por lá. Comentava com você que ela está em viagem, ela está num fórum de agronegócio em Luanda, capital da Angola, e já trouxe esse cenário, esse spoiler para a gente de como o setor brasileiro pode auxiliar nessa nova fronteira de produção entre Angola e Brasil. E o ex-secretário executivo da Câmara de Comércio Exterior, Roberto Janete da Fonseca, explicou algumas formas de financiamentos que podem viabilizar os projetos brasileiros no continente africano. Vamos ouvir um trechinho. Financiar projetos na África não é fácil. Precisa de muita engenharia financeira, criatividade, um relacionamento com os grandes bancos internacionais, com os bancos multilaterais. E a gente tem capacidade de desenvolver alguns financiamentos para cá, inclusive baseados nos recebíveis dos projetos, seja de mineração, seja de agronegócio, onde você pode criar um lastro de garantia bastante líquida e que tem condições da gente viabilizar. Então eu acho que tem que também trabalhar com o BNDES, com os bancos privados, os bancos multilaterais, para nós desenvolvermos garantias que permitam que os projetos brasileiros aqui sejam bancáveis. Janete também falou do potencial de crescimento da Angola e o que isso pode representar para o agro do Brasil. Vamos ouvir mais um trechinho. Olha, uma das coisas que eu acho que a gente tem que olhar aqui com muito interesse é a questão do agronegócio. Em primeiro lugar, para a autossuficiência deles. Eles são importadores líquidos de alimento, tem problema de segurança alimentar, uma população que cresce a taxa exponencial. Só para dar uma ideia a vocês, a taxa de crescimento aqui é 3, 4% ao ano. Então, o continente africano vai ser talvez um dos mercados que mais cresce em população nos próximos 25 anos. A Nigéria, por exemplo, vai chegar a 500 milhões de habitantes, vai ser o terceiro país mais populoso do planeta, depois da Índia e da China. Como é que nós vamos deixar de ver a Nigéria como um grande parceiro, como é o caso de Angola, que tem 38 milhões, vai chegar a 70 milhões também em 2050. Então, são dois países, só para dar dois exemplos, mercados enormes, uma população grande. Já você vai dizer, mas eles não têm renda. Ok, mas uma das coisas a fazer aumentar a renda é investir aqui naquilo que eles têm condição de agregar valor. E tem muitas áreas de agregação de valor, especialmente na área do agronegócio, onde o brasileiro é o melhor do mundo. Sem ufanismo, ninguém conhece melhor a agricultura tropical do que o Brasil. E vamos ainda esmiuçar um pouco mais o que está acontecendo nesse Fórum de Agronegócios Angola-Brasil, que tem participantes bastante especialistas do setor e um público de convidados. Então, a gente traz aqui, em primeira mão, algumas dessas discussões. O congresso, o fórum, foi promovido pelo Grupo LIDE, que é o Grupo de Líderes Empresariais. João Dória, que coordena este grupo, falou da necessidade de, no contexto atual, o Brasil olhar e buscar novos mercados. Vamos ouvi-lo também. O Brasil precisa reduzir a sua dependência, basicamente, de dois mercados. O mercado americano, que é o segundo maior parceiro econômico do Brasil, e, dado as circunstâncias do tarifaço, medidas retaliatórias, turbulência política, o Brasil tem que diminuir essa dependência do mercado americano no consumo, principalmente dos produtos de segurança alimentar, mas também de outros produtos, desde a indústria aeronáutica até bens manufaturados, madeira, equipamentos que são produzidos aqui no Brasil e são exportados para os Estados Unidos. Nós temos que buscar novos mercados. Aliás, eu há 2 anos que tenho batido nessa tecla. O Brasil precisa buscar novos mercados. Quando estivemos na Índia no ano passado, eu mencionei isso à imprensa, de que o Brasil precisava ter um olhar mais dedicado à Índia como um grande país consumidor de produtos alimentícios e também de outros produtos, ampliando substancialmente
a agenda bilateral com a Índia, como é o caso da África como continente e, em especial, de Angola. É isso que o Brasil deve fazer para limitar os efeitos de medidas coercitivas e, na minha visão, abusivas, que, infelizmente, uma situação política tem imposto ao Brasil na relação com os Estados Unidos. Mais autoridades estão nesse congresso, nesse Fórum de Agronegócios Angola-Brasil. E uma delas é a ex-senadora e ex-ministra da Agricultura, Cátia Abreu, que também falou conosco, com a imprensa que está por lá, sobre a importância de abrir justamente esses novos mercados, em um momento que a China está no centro do tabuleiro, estuda reduzir as suas importações globais, especialmente de grãos. E o Brasil pode sair perdendo se não conseguir esses novos mercados. Vamos ouvir a ex-senadora. Nós temos que olhar para o Cone Sul-Sul, que além de ser países que poderão ser prósperos, são países que podem fazer trocas econômicas, financeiras com o Brasil muito importante. Nós estamos aí com a China fazendo um plano quinquenal, onde pretendem diminuir a dependência. Não vai poder ser 100%, porque eles não conseguem fazer tudo no território. Eles têm pouca terra agricultável, têm pouca água, então eles vão precisar continuar contando com muitos países. Mas com esse recuo da China, que vai acontecer ao longo dos anos, sem nenhum desespero, a gente tem que ter muita tranquilidade, essa parceria com a África poderá ser estratégica nesse primeiro momento, até que o continente possa ser independente totalmente na produção de alimentos.